muito similar ao dos arranjos, só que mais simples ainda, porque nela a gente utiliza menos verde, menos base e mais flores, certo? Qualquer dúvida, então, lembrando vocês, é só acessar, né, o nosso grupo lá do WhatsApp, que estamos à disposição, e eu tenho certeza que vocês vão amar fazer essa peça. Qualquer dúvida, vamos estar à disposição. Então agora chega de papo e mão na massa. Vamos então à montagem da nossa box. Vamos começar então falando da nossa caixa. Essa minha caixa, ela tem 13 centímetros de altura por 13 de diâmetro. Certo, gurias? Não precisa ser maior que essa. Essa medida, vocês vão ver que já vai ficar uma box bem grandinha e bem cheia, ok? 13 de altura e 13 de diâmetro. Eu tiro a tampa, gurias, e eu coloco na minha caixa. Cuidem, tá? Para a emenda da caixa ficar na mesma direção da caixa. Tem uma emenda, essa caixa ela é forrada, né? E essa parte de trás aqui também ficar e deixar essa emenda na parte de trás, ok? Certo? Então, caixa já está decidida, eu optei ela pela cor branca. Eu costumo fazer as minhas box, né, na cor branca e preta. Fica a critério de vocês a cor da caixa que vocês vão querer. Claro que sempre combinando com as flores que vocês vão colocar aqui, ok? As flores que eu escolhi, gurias, foram dois modelinhos, ok? Então, essa flor aqui, num tonzinho de roxo e lilás, ok? Juntamente com a flor do campo. Aqui eu vou ter, então, flores grandes, né? 1, 2, 3, 4, 5, ok? Este aqui, gurias, é um raminho só, eu só abri eles. E 1, 2, 3, 4 florzinha do campo na cor lilás e essa aqui na cor de um roxinho, né? Um vinho, uma mais escurinha. Aqui eu vou ter 3, 6, 9 piques, tá? Que eu optei pelo mosquitinho amarelo, ok? Aqui, amarelinho. E vou ter outro raminho de flor do campo na cor, num branquinho, né? Ele tem um leve detalhezinho de amarelinho, que é o que vai combinar muito com essa minha tonalidade aqui, ok? Essa daqui eu já deixei cortada. Essa aqui eu não cortei, eu quero mostrar pra vocês. Gurias, nunca vamos cortar muito lá em cima, tá? Vamos deixar uns 10 centímetros de caule, porque a gente vai precisar pra colocar na nossa box, tá? Então, podem cortar se quiserem deixar mais também, depois a gente vai ajustando. O importante aqui, então, é não cortar muito rente a flor. E depois, se precisar, a gente corta mais pra colocar dentro. Então, aqui foi um raminho inteiro, um raminho de mosquitinho e esse outro raminho aqui de flor do campo. Cortadinho, tudo certo. Vou deixar aqui no lado, então. Então, recapitulando, um raminho inteiro, nessa minha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, um raminho com 7 flores do campo amarelinha, meia branca, 5 flores grandes, 4, né? De uma mais miudinha, que também é a flor do campo, só que menor, e 9 de pique. Aqui no caso eu utilizei o mini mosquitinho, certo? Então as flores são essas. Vou deixar aqui no ladinho pra gente começar a montar essa box. Agora vamos falar então da nossa orelhinha, ok? Estou com o molde aqui. E eu vou trabalhar, gurias, com o algodão, tá? Fica a critério de vocês qual tecido vocês querem colocar. Tricoline, algodão, feltro, o que vocês quiserem, ok? Só não pode ter muito elastano. Então, aqui vou medir. E vou cortar a minha orelhinha. Vamos precisar, então, de 4 partes, né, gurias? Agora vou cortar. Então, a orelhinha está cortada. A orelhinha, então, cortadinha. Vou cortar só uma, tá, gurias? Que eu já tenho aqui o parzinho pronto. Só vou mostrar pra vocês como a gente vai montar essa orelhinha.
Vocês viram que eu pedi lá na lista de materiais um aramezinho maleável, né? Que é pra gente poder firmar essa orelhinha e pra gente poder dar o formato que a gente quer nela no arranjo, ok? Então, a gente vai medir aqui quanto que a gente vai precisar. E vamos cortar. E agora é bem simples. Vamos pegar a nossa pastinha, vamos colocar uma gotinha de cola aqui em cima. E vamos colocar ela lá em cima. Pegamos a nossa pastinha e vamos pressionar. Primeiro ponto já está colado, vamos cuidar, gurias, para não colar muito rente a borda, tá? Depois a gente vai ter que vir com a outra partezinha dela em cima. Então, a gente cola ela mais um pouquinho pra dentro, tá? Aqui já vou colocar os 2 pinguinhos. E ela já começa a ficar erguidinha. É isso que a gente quer aqui, que ela dê o formato da orelhinha e firme, né? Fizemos o mesmo processo no outro lado. Coladinho, vamos cortar o excesso aqui do meu arame, que ficou um pouquinho. Cortadinho. E agora a gente vai vir colar, né, a outra orelhinha em cima. Então, não tem mistério. Só a gente passar cola bem na beirinha aqui. E colar a orelhinha. Pressionamos. E agora vamos continuar a colar. Essa parte não tem muito mistério, né, gurias? Só colar, botar o ferrinho. E depois a gente vai colar a renda. Nessa partezinha de cima. A renda vai vir por fora, né? Aqui embaixo a gente não vai fechar ela, porque a gente vai vir com um palitinho depois, né? Pra colocar dentro da nossa box, a gente tem que ter um palitinho aqui. Então, não fechem a parte de baixo. Ok? Coladinho. Agora, vamos tirar o excesso de cola, dar o acabamento. Cortamos, cortamos. Essa é uma peça, gurias, que tem muita saída, tá? Eu vendo ela o ano todo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, Páscoa. É só a gente ir adaptando ela, que nem aqui na Páscoa, eu coloco a orelhinha, né? Dia dos Namorados, dá pra gente colocar bombom. Dia das Mães, também dá pra gente colocar algum bombom, algum chocolate, ou somente as flores, né? Então, é só a gente ir usando a criatividade pra fazer a peça ficar mais encantadora, né? Então, aqui estou com a minha renda, gurias, ok? Essa minha renda, ela tem 22 centímetros de altura, certo? E ainda vai sobrar um pouquinho sem aqui. Não tem problema, gurias, porque essa partezinha aqui vai ficar dentro da nossa box, dentro das flores, né? Mas o mínimo que eu aconselho pra vocês é 20, tá? 22, 20, 22, ok? Então, agora o que eu vou fazer aqui? Vou colocar ela aqui e vou cortar, né? Essa minha, ela tem uns enfeites bem lindinho.
umas pérolazinhas, ok? Ai, Grace, não encontro na minha cidade essa renda igual a tua, linda, com pérola. Gurias, coloquem a renda que vocês acharem e acrescentem a meia pérola, né? Dá igual também. Comprem a meia pérola e coloquem na peça de vocês, vai ficar tão bonita quanto. Ok? Agora é simples, gurias. Vou vir aqui, ó. Arrumei a minha renda ali, vou passar bem na pontinha também. E vou colando. Pego a minha pastinha e pressiono. Tem rendas muito lindas, dá pra vocês fazerem com tecido também, se vocês não acharem a renda, certo? Não precisa ser necessariamente a renda. Eu gosto porque eu acho que fica bem linda, fica diferente. Mas se vocês não encontrarem com facilidade, podem utilizar um tecido bonito. Mas em loja de roupa, gurias, a gente encontra essa renda fácil, tá? Porque ela é utilizada para vestido, para vestido de noiva, enfim. Então, a gente acha fácil, tá? Eu não pago um valor caro, por mais que ela seja linda, assim, ela não é cara. Essa aqui eu paguei R$14,90 o metro, né? E olha o tanto que tem ainda e tudo que eu já usei. Vai bem pouquinho, né? Não vai muito. Então, ela compensa. Colei. Vou fazer a mesma coisa que antes. Vamos dar o acabamento. Vamos vir com a nossa tesourinha e cortar aqui. Cortamos. Orelhinha, então, finalizada, né? Lembrando vocês, a gente cortou ela dupla, botamos o ferrinho dentro, unimos o algodão e agora colamos a nossa rendinha. Agora, gurias, aquela parte de baixo que a gente não fechou, é pra isso, ó, pra mim colocar o palitinho aqui, tá? Que eu vou precisar dessa estrutura pra colocar na minha box. Passo o colo no meu palitinho, com cuidado coloco aqui dentro, ó. Coloco mais ou menos uns 3 dedos pra dentro, tá, gurias? E agora eu pressiono aqui pra colar. Bem coladinho, viram? Coladinho. Agora eu vou vir, gurias, e vou passar cola aqui do lado do meu palito, ó, tá? E vou unir também, ó. Fazer a minha orelhinha ficar com aquele formatinho de orelha, né? Então, vou unir aqui, ó. Uni, passei cola, uni as duas pontinhas do meu tecido e prontinho. A minha orelhinha, ela está formada. Olha que linda. Ok? Vocês vão fazer, gurias, esse processo 2 vezes, tá? Porque a gente vai precisar de 2 orelhinhas, certo? Então, a orelhinha é isso, já está pronta. Depois, vocês vão vir com o alicate e vão diminuir um pouco, né? Esse palito de churrasco aqui. Podem cortar, deixar uns 15 centímetros, certo? Então, orelhinha finalizada. Agora, vamos para a montagem da nossa box. Minha box está aqui, então... Primeiro, gurias, eu vou colar ao redor dela a minha fitinha, tá? Porque me facilita colar agora que não tem as flores. Peguem a fita da preferência de vocês, aqui eu estou fazendo com um gorgurão bem fininho, tá? E na cor branca. Aqui fica a critério de vocês a cor que vocês vão querer usar, o tamanho do gorgurão, pode ser mais largo, pode ser mais estreito, pode ser cetim, o que vocês tiverem, tá? Eu vou usar esse gorgurão aqui mais estreito. Vou passar cola, então, uma gotinha, gurias, na parte de trás, ok? Aqui, gurias, é mais ou menos, deixa eu dividir ela aqui, 50 centímetros, tá? Eu cortei. E eu vou colocar ela aqui, um dedo pra baixo da minha boca aqui, ó, tá? Deixei um dedinho aqui e já vim colando ela. Aqui também vou dar outra gotinha de cola quente e vou colar aqui também. Por que que eu colo, gurias? Pra ficar bem firmezinho esse detalhe, tá? Então, é importante que a gente cole. Senão ela vai ficar solta, às vezes a gente não consegue fazer o laço muito firmezinho e não fica legal. Então, por isso que eu colo sempre. E agora eu vou finalizar aqui. Vou cortar o excesso.
e prontinho. Então, essa nossa parte aqui está finalizada, né? A fitinha está colada em toda a boquinha da minha box. Ok? Agora, vamos para o laço. O laço, gurias, eu vou fazer ele duplo, mas simples, tá? Aquele laço simples, mas duplinho. Aqui eu peguei uma fita de cetim, ok? E aqui eu peguei uma outra fita de gorgurão, certo? A minha de gorgurão, ela é um pouquinho menor que a de cetim. E ela vai ficar por dentro, tá? Do meu laço. Então, vou unir as duas aqui, uma em cima da outra. E vou trançar pra cá. Deixa eu virar pra vocês. Uma em cima da outra, vou passar aqui. Viram aquele laço que vocês já sabem, que eu ensino sempre. Agora, vou franzir, né, aqui no meio. E vou vir com o acabamento, que eu vou dar o nozinho aqui, peguei o meu gorgurão, vou colocar aqui no meio. E vou dar o acabamento com ele, tá? Vou virar aqui e vou fazer o meu nozinho. Então, aqui é um laço simples, não tem mistério. Uni, apertei bem apertadinho. E agora, vou fazer um nó. Então, sai um lacinho duplo. Prontinho. Agora, eu vou cortar esse excesso aqui de trás. Bem rente. E o nosso laço está finalizado. Viram, gurias? Olha. Ok? Depois a gente vai colar ele na caixa. Não vai ser agora, vai ser por último. Então, laço simples, duplinho. Prontinho. Vou deixar ele aqui de cantinho e vamos começar a montagem da nossa box. Você sabe que eu utilizo, né, gurias, a espuma floral. Porém, eu não vou encher a minha caixa de espuma, porque as minhas flores não vão até lá no fundo, né, o caule dela. Então, gurias, peguem um papel qualquer que vocês tiverem. Eu tô usando aqui o papel craft, né, aquele pardo. E eu amasso ele e coloco em mais ou menos meia altura da minha box, tá? Que é uma parte que eu não vou utilizar e eu não vou gastar a minha espuma, que tem um valor mais agregado que um papel. Então, preencham, né, meia box de vocês com papel. E após, vocês vão vir, né, com a espuma e vão pressionar, ó, gurias. Conforme vocês vão pressionando, ela vai tirando o excesso e já vai ficar no tamanho exato da caixa de vocês, certo? Pressiona bem para ela entrar, né, não ficar bem rente a boca, certo? Ficou bem rente a minha boca, aqui vai meia espuma floral, tá? Gurias, então cortem meia, apertem o excesso, vocês viram que sai fácil e ela fica assim. Esses cantinhos aqui a gente não vai precisar colar, tá? Não vai aparecer. Porque a gente vai colocar nossas flores aqui e vai encher bem, tá? Então, ok? Então, a parte da espuma está feita e agora vamos começar a montagem. A minha flor principal é esta maior, né? Então, mesmo esqueminha dos nossos arranjos. Vamos limitar a altura que a gente quer ela. E as outras que a gente vai colocar não podem ultrapassar essa minha medida aqui, ok? Então, agora colocamos, né? Delimitamos a nossa altura. E vamos vir, gurias, distribuindo essas flores, né? Lembrando, aqui, ó, vou colocar na lateral, gurias, a gente vai colocar bem embaixo, até essa minha flor encostar a boca aqui, ó, da minha box. Viram? Ela tem que encostar aqui, ó. Encostou, está certinho. Viram? Ela encostou aqui. Ótimo. Não ultrapassou a altura. Perfeito. E agora a gente vai distribuindo essas nossas flores. Vou colocar mais uma aqui em cima, menor que a minha. Vou vir, então, com os acabamentos também na lateral, né? Agora a gente vai mesclando, ó. Vou colocar uma aqui, encostadinha. Já vou vir com a minha outra. E já vou colocar aqui na minha lateral, certo? Aqui, gurias, a gente pode ver que essa minha flor aqui, ela tem muito verde, tá? Eu gosto da box, não tenha muita folha, certo? Então, aqui vocês viram, essa aqui já tem folha, né? Essa minha também já tem. A próxima aqui, gurias, eu vou tirar, ó. Eu não quero que fique tão cheio de folha, eu quero que fique a box com mais flores do que folhas, ok? Baixo bem, pra ficar ali bem encostadinha. E agora a gente vai montando. Vou vir com uma outra aqui. Próximo. Vou colocar uma outra rosa aqui no outro lado, encostadinho. E agora não tem mistério, né?
Agora a gente vai intercalando essas flores para ficar bem harmônico. Ai, Grace, cortei o meu caule muito grande, não tem problema. Vocês vêm agora e ajustam, né? Mas é melhor cortar maior do que menor. As que vão ficar ali na base, gurias, aqui, eu sempre dou uma dobradinha, ó. Dobro o caulezinho e coloco ali, tá? Me facilita isso. Vou vir com uma aqui em cima já. Mais baixo que a minha principal. Vou colocar também aqui neste lado outra em cima. Vou tirar um pouco do verde, lembre, né? Para não deixar muito verde na box. Essa minha ficou grande, então a gente vai cortando e ajustando. Vou colocar uma aqui. Então, vamos recapitular, né? Decidimos a altura máxima, vamos fazer a nossa base menor e nenhuma vai ultrapassar o meu topo, certo? Vou vir com esta aqui na parte, deixa eu ver onde falta essa. Aqui, ó. Aqui dentro. Então, agora, gurias, eu troquei. Aqui eu tinha uma flor branquinha, mas eu gostei, eu acho que fica mais bonitinha a lilás. Então, eu fiz a troca. Tirei a minha branquinha e botei a lilazinha, ok? Agora, eu vou revisar, ó. Esse verde aqui tá me incomodando, certo? Porque ela é um arranjo tão pequenininho que não precisa ter tanto verde. A gente pode trabalhar com mais flores, tá? Vou tirar. E vou deixar somente ela, sem os verdes. Olha, como fica mais bonito, fica mais delicado, sabe? Com poucos verdes, gurias. Todos os arranjos que eu ensino com muita base de verde. A box, gurias, não, tá? Alguma coisa pontual em folhas, certo? Porque ela fica muito cheia e não vai ficar bonita. Então, olha, gurias, como ela já tá bem cheinha. E agora a gente vai vir, então, dar o acabamento, né? Com os mosquitinhos. Intercalando também, né? Um pouquinho em cada lado aqui. Coloquei um aqui na parte de trás, agora vou ver um aqui na parte da frente. Este aqui. Aqui tem um buraquinho, ó, vou colocar ele aqui. O mosquitinho, ele é muito delicado e ele acaba dando charme para essa peça. Né? Ele enche a peça, fica muito lindo. E agora a gente vai escondendo toda a parte, né, de espuma que aparece. Com esses itens de base, né, de enchimento, que no caso aqui é o meu mosquitinho. E vamos preenchendo. Sempre lembrando, então, né? A box, evitar de colocar muito verde, muita folha. Ela vai ficar bonita tendo mais flores do que verde, tá? Pode ter algum, que nem aqui, ó, tem um pontual aqui, tem um outro aqui. Pode, tá, gurias? Mas deem preferência por flores. Vai ficar mais bonita. Tem box, gurias, que são só rosas, rosinhas, uma no lado da outra, assim. Fica muito lindo também, tá? Não é em formato de arranjo, assim. É colocada realmente uma no ladinho da outra, formando um círculozinho. Também fica bem lindo. Essa cor, ela fica muito linda, né? Ela deixa a peça com um toque bem requintado, é uma cor muito linda. Então, essa parte está finalizada das flores, ok? A base sempre rente à nossa boca, limitando a nossa flor principal aqui, né? A altura que eu quero, olha, então eu coloco a altura e nenhuma vai passar dela, ok? Isso vai permitir que a gente forme esse círculozinho, que é o que dá o charme, né, para os nossos arranjos, ok? Finalizada, então, a montagem do arranjo. Agora, a gente, então, vai colocar o nosso lacinho, né? Não tem mistério. Agora eu venho aqui, passo cola no meu laço, venho aqui, né, bem no meio da minha box. E vou colar. Colei, agora eu vou vir com a minha tesoura e vou dar o acabamento, né? Só a gente cortar, né, na transversal aqui. Gosto que acabe, gurias, bem no finalzinho dela, tá? Não precisa ser maior, pode acabar bem rente a nossa box aqui, ó. Viram?
ali. Encostou ali, está perfeito. Aqui eu tenho uma tagzinha, gurias, com o meu nome, e eu coloco na minha box. Então, eu coloco um pinguinho de cola aqui, venho aqui no meio do meu lacinho e pressiono. Pronto, já vai ficar ali no meio da minha box, ok? Agora, vamos colocar a orelhinha. Primeiro, gurias, vamos colocar, né? Primeiro parzinho aqui. Até esconder o palitinho e aquela parte, né, que ficou sem a renda, né? Que fica uns dedinhos sem a renda. Então, vou colocar bem no meio da minha box aqui. Eu gosto de colocar uma pra lá e uma pra cá, assim, formando um... Deixa eu virar aqui pra mim. Isso, que fique assim, ó. Olha ali que lindinho. Por que a gente coloca o arame? Pra ela ficar firmezinha, assim, reta, ou pra gente brincar, ó. Colocar uma pra frente, colocar uma pra trás, né? Então, tem, ó. Dobrei aqui, dobrei ali. Ah, não gostei, vou colocar as duas viradinhas. Ah, eu vou colocar as duas retinhas. Fica a critério de vocês, tá, gurias? A minha eu vou deixar assim, uma pra frente e uma viradinha pra trás. Olha que encanto, gurias, que fica. Olha que peça linda. A gente monta muito rápido e a gente tem um lucro muito legal com ela. E é uma peça que tem muita saída. Então, vale a pena vocês investirem. Vale a pena apostarem nessa peça. Eu garanto que tem uma saída legal. E ela é muito gostosa de fazer, né? Dá pra gente criar muitas combinações. Ficam lindas. Essa aqui é outra opção, né, que eu dei pra vocês. Então, a gente tá falando de uma peça aqui com tons mais neutros, né? Rosa, amarelinha. Aqui com lilás, roxinho, amarelo. Então, são duas ideias, né, diferentes de flores, mas que ficam lindas iguais, né? Então, apostem, gurias. Brinquem com as orelhinhas, vê o modo como vocês querem colocar ela ali na box. Ela fica muito charmosinha, olha, esse arame dá essa possibilidade. Vocês viram, né? O processo é muito tranquilo. E em seguida, gurias, a gente vai falar um pouquinho de harmonização, de cores e vamos falar de precificação, certo? Finalizamos, então, a nossa aula extra. Fizemos, então, essa box encantadora e eu tenho certeza que vocês vão vender muito bem, vão presentear e é uma peça linda para decorar o lar também. Certo, gurias? Sobre combinações de cores, como eu mencionei para vocês, as minhas